dia, amados irmãos. Saúdo a todos com a paz e o amor do nosso Deus. Nesta manhã que estamos na casa do Senhor para bendizer e adorar o seu santo e bendito nome. A você, meu amigo, minha amiga que nos acompanha através das nossas plataformas digitais, forte abraço para você. Deus te abençoe. Fique conosco. Deus tem uma bênção para você nessa manhã. Nesse momento, vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, vamos pedir a bênção e a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, abençoando as nossas famílias, os nossos lares, diante da presença do Senhor, para que cada vez possamos estar firmes, fazendo a sua vontade. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, Senhor Todo-Poderoso, que bom, meu Deus, que nós estamos aqui na Tua casa, ó Pai, nesta manhã, e saímos de nossos lares, ó Deus, com um propósito, ó Deus, firme, de estar na Tua presença, exaltar e engrandecer e bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada um, ó Deus, que aqui chegou com este propósito no coração, ó Pai, de buscar a Tua presença. E receba, meu Deus, nessa manhã, a nossa oração, a nossa adoração, como um sacrifício vivo diante da Tua presença. E nos abençoa, Pai, nos fortalece, para que cada dia mais possamos estar procurando fazer e obedecer a Tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos cantar o cântico ao nosso Deus, minha razão de viver. Vamos declarar ao Senhor nessa manhã o nosso amor, o nosso carinho ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito por nós até aqui. Declaramos ao Senhor. Nossa razão é o nosso Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar e o teu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção. E o seu amor invadiu, de alegria fluiu em meu coração. Eu quero mais, muito mais do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Você é a razão do meu viver. Declaramos ao nosso Deus. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar e o seu Espírito em mim se mover, comover
e o seu amor invadir, de alegria fluir. Em meu coração, em meu coração, eu quero mais, muito mais do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Você é a razão do meu viver. Eu quero mais, muito mais do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Você é a razão do meu viver. Amém. Que o nosso Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. E juntamente com o nosso querido pastor Kennedy, essa manhã, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 142. Bom dia, igreja. Bom dia. Salmos 142. Nós vamos ler o salmo todo, com a participação da igreja. Eu vou ler um verso e a igreja vai ler o verso seguinte e juntos vamos ler o salmo 142. Eu vou começar e os irmãos vão responder o versículo seguinte. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam a armadilha. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nem lugar de refúgio, ninguém que por mim se interessa. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Versículo 7, todos juntos. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Amém, igreja? Deus abençoe. Obrigado, pastor Kennedy, pela leitura da palavra de Deus juntamente com a nossa igreja, a igreja do nosso Deus nessa manhã. E no número 60 do teu cantor cristão, vamos cantar ao nosso Deus, saudai o nome de Jesus. Declaramos ao nosso Deus bem forte. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, oh glória, 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 com glória, coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, oh glória, 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 com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai,
alegres adorai o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino Rai, o Rei divino Rai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Que Deus nos abençoe, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Vamos colocar de pé a igreja do nosso Deus nessa manhã. Vamos cantar o cântico Mover do Espírito Santo. Enquanto nós cantamos e adoramos o nosso Deus, você pode entregar o teu dízimo e a tua oferta no altar do nosso Deus nessa manhã. Declaramos ao Senhor. E a igreja adora o nome do nosso Senhor Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Declare, igreja. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém. Que Deus nos abençoe.
Neste momento, vamos assim então ouvir a mensagem da palavra de nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Gênesis. Gênesis 28, 20 e 22. Gênesis, capítulo 28, versículos 20 e o versículo 22. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 20 e o 22. Assim diz as Sagradas Escrituras registradas no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 28, versículo 20 e o versículo 22. Assim diz o Senhor. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. E o povo de Deus diz: Pai, a tua palavra foi lida. Fala a nós nesta manhã, através do teu servo, para a glória do teu nome. Abençoa os que não puderam chegar por motivo de enfermidades. Eu peço que o Senhor venha ajudá-los para que, ó Deus, nos próximos cultos já estejam conosco. Fortalece os que estão enfraquecidos na fé. Pedimos a tua graça em nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Podei vos assentar. Amados, essa aqui mesmo agora. Você já fez algum voto a Deus? Você já fez algum voto a Deus? Mês de janeiro nós estamos falando sobre mordomia. E hoje nós vamos falar sobre dificuldades de cumprir o voto. Dificuldade de cumprir o voto. Você deve já ter feito algum voto a Deus, né? Tem assim o crente que diz assim: Senhor, se o Senhor me abrir a porta daquele emprego, o meu primeiro salário vai ser esse aqui, vai ser X, uns 50%, outros até 100%. Conheço pessoas que já fizeram isso, né? Senhor, se eu passar nesse concurso, o meu primeiro salário vai ser totalmente dado ao Senhor. E assim a pessoa passou no concurso e entregou o primeiro salário. Ela entregou como dízimo de gratidão a Deus pelas bênçãos. Depois continuou servindo, contribuindo. Mas tem muitos que fazem o seu voto, lembrando que Deus não estava obrigando ninguém a fazer isso. Tá? Isso aqui foi um voto da pessoa. E Jacó fez esse voto também com Deus. Tem aqueles que fazem um voto com Deus e depois tem dificuldade em cumprir. Quando começa a passar o tempo, ele começa a falhar, não é isso? Ele não começa mais a dar, começa a entrar em dificuldade. Nós vamos então aprender nessa manhã, né, como resolver a dificuldade de cumprir o seu voto. Né? Tem aqueles que têm dificuldade de cumprir o voto dele de casamento, não é isso? No dia do casamento você faz o quê? Você está pensando que aquele voto que você faz no dia do casamento não é um voto para cumprir diante de Deus, não? Você está pensando que é com o pastor que você faz aquilo ali, é? Quando ele pergunta assim, ó: você está disposto a amar essa jovem, né? Essa aí que tem dificuldade, tudo isso? Sim. Você aceita ela assim como sua legítima esposa e conviver com ela todos os dias da sua vida? Sim. E faça a mesma pergunta para ela e ela diz sim. Chega, abre um sorriso largo, que o sorriso vem bem aqui perto da orelha. Com o passar do tempo, as dificuldades vão chegando. E junto vem a dificuldade de cumprir com o seu voto que o senhor fez lá no casamento, dizendo para Deus que você ia cuidar daquela esposa, ia cuidar do seu esposo, e vocês iam viver em união até os últimos dias da vida de vocês. Você entrou em dificuldade, né, de cumprir seu voto. É mordomia. Você poderia estar agora, né, cuidando do seu voto. Então vamos falar nessa manhã sobre dificuldade para cumprir o voto. Primeiro, o voto é uma decisão espontânea do crente diante da presença de Deus. Repetindo, o voto é uma decisão espontânea do crente diante
da presença de Deus. Você faz isso na presença de Deus. Então, a dificuldade, né? Quantos crentes já passaram por alguma experiência difícil em cumprir o seu voto, e principalmente em relação ao dízimo? Cumprir o seu voto em relação ao dízimo. Ah, Senhor, se me der um emprego, Senhor, eu não estou entregando o dízimo, Senhor, porque eu não trabalho, mas me ajuda a conseguir um emprego, e eu, assim que eu conseguir, eu vou entregar o dízimo na casa do Senhor. E aí depois, Deus tem te dado emprego, Deus tem te abençoado, e você tem dificuldades em cumprir com o seu voto, com aquilo que você disse para Deus, que você fez o seu pedido ao Senhor. Então, é a experiência de uma crise forte ou não. Isso pode ser uma experiência de uma crise forte ou não, longa ou não, em relação à realização de entregar o dízimo. Isso pode ser, a crise pode ser longa ou não. Né? Dessa de, eu vou ficar na dúvida, eu entrego ou não entrego? Né? Entrego ou não entrego? Ah, mas tem muitas coisas que eu tenho que fazer. Mas lembre-se do que Deus tem dito para você, do que fez para com Deus, de cumprir esse voto com o Senhor. Então, isso vai trazer o quê? Muito embaraço e dúvidas, né? Que são indecisas. Isso vai ser uma decisão angustiante, vai trazer grandes angústias para você, por causa dessa decisão que você tem tomado em não ser fiel a Deus, em não cumprir com o que você disse para com Deus. Lembrando que quando nós nos convertemos, nós temos uma aliança com Deus. E quantos quebram essa aliança? Precisamos então cumprir com a nossa aliança. Então, se você que é dizimista nunca passou por uma crise angustiante de cumprir o seu voto, se você nunca passou, você diz, não, pastor, eu nunca tive esse problema de cumprir com o meu voto. Sempre tenho sido fiel a Deus. Então, sinta-se feliz, abençoado, e dê graças a Deus pela grande bênção de sua conquista vitoriosa. Então você alcançou uma grande conquista vitoriosa, agradeça a Deus por isso, porque sempre você foi fiel ao Senhor. Sempre foi fiel ao Senhor. Só lembrando um pouquinho aqui, Felipe estava falando assim, ontem nós tivemos esse ar-condicionado que estava ótimo, lavado. Estava muito sujo, mas o homem cobrou. E esses recursos saem de onde? Se eu não cumprir com minha obrigação para com Deus, então eu não vou poder fazer o trabalho. O trabalho de Deus não pode ser desenvolvido. Então, amados, nós precisamos viver com Deus e a cada dia ser grato a Ele por uma conquista. Quando você faz isso, é uma conquista que você tem feito diante de Deus. É alcançado uma conquista na sua vida. Nós temos a campanha para fazer que trabalhar aqui ao lado. Tudo isso envolve finanças. E nós precisamos da obediência de cada crente para com Deus em cumprir com aquilo que fez perante Deus. O crente, para ser dizimista, ele tem que ser despertado. Olha o versículo 16 do capítulo 28 de Gênesis. Olha só daqui, uma coisa aqui muito importante. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Bem, ele acordou de madrugada, o travesseiro dele era uma pedra. Você já fez, porventura, algum dia um travesseiro para você de pedra? Já colocou sua cabeça sobre uma pedra? Jacó fez o travesseiro dele uma pedra. E ele acordou e estava com a cabeça sobre a pedra. E então ele foi despertado. Quantas das vezes você está no sono da desobediência e precisa ser despertado como Jacó foi despertado? Então Jacó ele foi despertado, E como nós podemos ser despertado? Como esse despertamento ele acontece? Bem, vem por meio de ensino bíblico, ensino sério, que é convincente, com resultado de que o crente fará grandes reparos na vida dele. Ou seja, que todo esse despertamento vai fazer grandes reparos na vida do crente. Esse ensinamento é um despertamento de Deus
para a vida dele em toda a sua área. Isso aqui também, irmãos, desse voto vai servir para a sua vida da área conjugal. Lembra daquilo que você fez com Deus? Como é que você tem cuidado também da sua esposa? Só para você ter um detalhe do seu esposo, daquele voto seu para com Deus quando você fez, de cuidar um do outro. Então, há o despertamento através das Sagradas Escrituras. E isto vai mudar totalmente a sua vida. O Zaqueu, veja bem, houve um despertamento na vida do Zaqueu. Está lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 9, quando o Zaqueu se converteu, sabe o que foi que ele disse? Senhor, eu vou devolver tudo que eu roubei dos outros. Zaqueu era cobrador de imposto. Não estou dizendo que quem cobra imposto é ladrão. É que naquela época do Zaqueu, essa atividade dele, eles roubavam mesmo. Eles, além daquilo que o governo dizia para eles cobrarem, era tipo serviço terceirizado. Então Zaqueu fazia isso. Ele roubava dos outros. Mas quando ele se converteu, esse voto ele disse: Senhor, eu vou cumprir, vou devolver aquilo que eu roubei. Então veja que há uma mudança. O que faz a palavra de Deus, esse despertamento na vida de uma pessoa, muda totalmente a vida dele. Depois também nós temos que Zaqueu deixou de roubar, e você olha lá pelo Malaquias, capítulo 3, versículo 8, que ele vai dizer que o homem está roubando a ele. Está roubando em quê? Ele diz nos dízimos e nas ofertas. Desvio de verba, desvio. Como é que você chama uma pessoa que desvia o dinheiro? Quando é no público, né? Se é um administrador público, ele é ladrão, ele é tudo isso, você arrasa com ele. E desviar o dinheiro do Senhor para seus objetivos. Então, o crente não pode ser vacilante, pois virá a crise. Lembre-se bem, virá uma crise, por você vacilar, ser vacilante. Quem vacila, dorme. Quem vacila, cochila. Lembre-se que aqui não dá nem para fazer o cochilo de profissional, que nem diz o irmão Carlos, né, irmão Carlos? Cochilo de profissional. Não dá para você fazer não, porque o inimigo, ele não é fácil, ele não dá trégua. Então o crente não pode ser vacilante, pois virá crise, trazendo consigo vários problemas que afetarão a vida espiritual sua. Então a tua vida espiritual, ela vai ser afetada, porque você tem desobedecido a Deus, tem sido vacilante. E vacilar aqui é não confiar em Deus, o seu comprometimento com Ele. Talvez alguém esteja assistindo lá fora e diz: o pastor fala assim, né, dessa quebra de... É para você ser fiel a Deus no voto, é porque esse dinheiro vai para a mão dele. Nem casa eu tenho, nem carro eu tenho também, e esse que tem nós que tiver nele é do Abraão, não é meu, né? E nem no dinheiro da igreja eu pego, e não quero, que para justamente ninguém pensar disso. Mas então a Bíblia diz, por que ela está falando isso? Porque tudo pertence a Deus. No Salmo 50, versículo 12, ele diz: se eu tivesse fome, eu não tu diria, porque tudo é meu, o céu e tudo que neles contém, tudo pertence a Deus. Então veja bem, o que ele quer? Obediência, porque você não tem nada dele, nada ele tem de você, e Deus não deve nada para nós. Então o crente não pode ser vacilante, ele tem que ser confiante nas promessas do Senhor, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Cumpra com seu voto. Cuidado com o inimigo das nossas almas. Cuidado com o inimigo das nossas almas. Porque ele vai querer fazer que você quebre o seu voto com Deus. Vai querer fazer que você quebre o seu voto com Deus. Irmãos, tem igrejas, aqui nós não fizemos isso, mas eles também não estão errados, essas igrejas. Mas tem igreja que nenhum crente pode assumir cargo sem ele ser dizimista. Por quê? Porque como é que ele vai dar o exemplo, falar para os outros,
ser, ensinar, se ele não é? Se ele não entrega o que é do Senhor? Ele não pode ser um exemplo, ele não pode falar, não pode cobrar de ninguém que você compra com esse voto. Então, estou falando isso aqui para vocês, cuidado com o inimigo. Aí você pode olhar assim, porque o senhor é pastor, é por isso, né? E o senhor está ensinando mais irmãos, assim como o diabo tenta vocês, tenta qualquer um, ele também me tenta, não sou melhor do que ninguém. Se ele tentou Jesus, não tem nem respeito para com Jesus, vai ter com respeito para conosco. Tentou Jesus, ele não vai me tentar. E nessa hora também ele vai dizer assim, olha a tua dificuldade, olha o que tu tens aqui, você está vendo? Você melhora. E a mulher me deu lá uma lista de alimento, a nutricionista, do que deveria comer e não comer. Bem, se eu fosse levar a sério a lista dela do que eu não deveria comer, eu acho que eu estava só aqui, só mesmo a coluna aqui. Tá, só a coluna. E para o outro lado, a lista que ela deu também, que eu deveria comprar para comer, precisa de din-din. Entendeu? Eu precisava de tudo isso. Podia dizer, Senhor, o dízimo que eu entrego, dá para comprar isso. Tu sabes que eu estou precisando. E Deus diz assim, ele diz também, eu te dou 90. Então você é tentado. Vamos cumprir com o voto que temos feito para com Deus. Então, cuidado, o inimigo, ele cochicha aos ouvidos do crente descuidado, que ele não deve entregar o que é do Senhor, o dízimo, nem as ofertas, porque ele faz faltas, e isso lhe trará prejuízo financeiro. O diabo vai cochichar no teu ouvido. Ei, Maria, Joanina, Pedrina, Joaquina, Josefino. Ei, José, não entrega não. Tu está ganhando muito pouco. R$100 vai fazer falta, 50 vai fazer falta para ti. Não entrega não. O inimigo vai cochichar lá no teu ouvido, tu vai dar o ouvido, está vacilante. E o que ele vai fazer? Aí você vai dizer, é mesmo, é verdade. Aí eu tenho que pagar essa prestação. Eu comprei isso, agora eu estou apertado e eu vou usar o dinheiro da outra pessoa. Desvio. E você não chama isso de desvio? É desvio. Isso o inimigo está usando para você deixar de cumprir o seu voto. E Deus, ele quer crentes comprometidos. Cuidado para você não cair no engano do inimigo. Muitos crentes têm caído no laço do tentador e acabam quebrando o voto que fez ao Senhor. Quantos têm caído no laço do tentador? Quebrando o voto que fez com Deus. Mas uma das coisas que você tem que entender, que isso você faz perante o altar de quem? De Deus, minha filha. É perante o Senhor. E Deus está olhando para você, está olhando para Ele, você está respirando, né? Está respirando. Eu estava olhando outro dia no vídeo e o cidadão dizendo assim, encosta Deus na parede, que Ele prometeu. Por cá Deus está te devendo alguma coisa, indivíduo ruim? Deus não está devendo nada a ninguém. Se Ele tirar o fôlego de vida, como é que pode viver? Vivemos porque é por causa da graça e misericórdia de Deus. Então, Deus tem bênçãos para dar ao crente dizimista, mas o inimigo não quer que o crente receba a bênção de confiar a Deus a sua vida. Deus quer abençoar, mas o que você faz? Se você retém o que é dele, como é que ele vai abençoar a tua vida? Isso que o diabo não quer que Deus te abençoe e você receba a bênção do Senhor. De você confiar a tua vida nas mãos de Deus. Confiar a sua vida nas mãos de Deus. Senhor, Tu me dás a vida. Eu acordo hoje de manhã por graça Tua, Senhor. Tudo que eu tenho é Teu, nada eu tenho. Então, Senhor, me ajude a ser fiel a Ti. Eu vou entregar o que é Teu. E o que nós aprendemos ainda mais é que isto, irmãos, o crente, ele não quer que a prosperidade seja grande na casa de Deus. Então Deus quer que a prosperidade aumente na sua casa. Por isso que Ele diz lá em Malaquias, trazer todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa.
para que a minha casa seja o quê? Seja próspera, não é isso? Para que tenha condição de o serviço ser mantido. Lá era que eles traziam alimento, traziam tudo para os sacerdotes no templo, eles entregavam lá. E hoje, como é que nós podemos viver? Ele diz, para que haja prosperidade na minha casa. Assim diz o quê? O Senhor dos Exércitos. Aos crentes descuidados, ou aos amados irmãos, que estiverem em dúvida de cumprir o seu voto, vamos lembrá-los da palavra de Salomão em Eclesiastes 5. Vamos olhar para Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5. Olha só aqui, versículo 4 e 5 de Eclesiastes, capítulo 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, Salomão está dizendo, quando você fizer um voto, cumpre com esse voto a Deus. Cumpre com esse voto a Deus de servir a Deus. Quantas vezes assim, Senhor, irmãos, eu estou doente, eu preciso de oração. Ora, porque assim que eu ficar bom, eu vou para o culto. Quando o cidadão, a cidadã está doente, né, irmãos? Aí você também ora, né? Senhor, irmão, eu só não fui para o culto ainda porque eu estou doente, mas assim que eu ficar, eu vou. Aí Deus dá a bênção, dá a saúde dele, e depois ele começa a faltar os cultos novamente. Teu voto para com Deus foi quebrado, filho. Voto quebrado para com Deus. Olha para Deus. Aí tem aquele crente que diz assim, não, o pastor ele sabe quem é que dá o dízimo aqui na igreja, quem não sabe. Aí ele está falando para mim. Está achando que é para ti? Chegou para ti? Então dê graças a Deus por isso. Porque Deus está tocando na tua vida, dizendo para você deixar de ser enganado pelo diabo. E ser fiel a Ele, cumprir com o teu voto para que Ele te abençoe. O salmista Asaf adverte o crente também no Salmo 50, 14. Quando fizerem um voto, trate em cumpri-lo. Está lá no Salmo 50, 14. Ele fala desse cumprimento do voto. Então, se você já foi picado pelo bicho satânico da dúvida em relação ao dízimo, se cumpre ou não o seu voto, procure-se acertar com Deus. Isto é o mais rápido possível, antes que as correções de Deus venham tomar conta da tua vida e da tua casa. Lembre-se que Deus só corrige aquele a quem Ele ama, porque Ele quer abençoar você. Então Ele vai corrigir você e as consequências poderão atingir também a tua casa, ou seja, a tua família. Então obedeça a Deus, cumpra com a sua parte, cumpra com o seu dever de cumprir das suas obrigações, porque Deus quer que a casa dele tenha prosperidade, para poder ajudar a quem? Aos outros. De vez em quando o irmão nos levanta, pastor, tá bom, nós temos que ajudar o irmão fulano de tal, olha, a irmã está passando necessidade. Sim, está passando necessidade. Mas como é que nós vamos ajudar o irmão, comprar uma cesta básica para ele, ou dar uma ajuda, assistência financeira a ele, se nós não temos? Não é? Se nós não temos essa ajuda financeira, se não tem de onde tirar, como é que você vai fazer? Vai roubar? Vai pedir dos politiqueiros? De maneira nenhuma. Então, veja aqui algo de uma... Vou falar isso aqui da ilustração de uma águia. Ilustração da águia. Conta-se que uma águia esperta roubou um pedaço de carne sagrado que estava sendo queimada em holocausto sobre o altar de Deus e a levou para o seu ninho em lugar altaneiro, ou seja, lugar bem alto. A carne, porém, que trazia fragmento de brasa inflamada, incendiou o ninho da águia, o ninho da águia ladrona, e queimou todos os seus filhotes. A águia esperta, ela olhou, a carne estava assando lá no altar, estava aberta, ela olhou e disse, opa, é aqui, meus filhotes estão com
fome. Ela chegou lá, só foi pegar, a carne estava na brasa, só que tinha brasa grudada na carne, e ela não percebeu. Ela levou, colocou lá no ninho dela, que é feita aquela palhinha sequinha, estava sequinha, e quando ela deixou lá para os filhinhos dela comer, a palha, o ninho pegou fogo, e morreram todos os filhos dela. As consequências vêm por causa da desobediência. O que significa isso? As coisas que pertencem a Deus merecem respeito e reverência. Elas merecem respeito e reverência. Então, não se deve levar o que pertence a Deus para se comer em casa. Isto é pecado contra as coisas sagradas. Você pega o que é de Deus e leva para comer na sua casa. E quando é que eu faço isso? Não, eu nunca peguei nada daqui da igreja para levar para casa, não, pastor. Não peguei nada daqui, não. Você pegou o que é de Deus. Se você quebrou seu voto e você gasta o que é do Senhor, envolve com isso para comprar as coisas para você lá para sua casa, lembre-se bem que é falta de respeito, é sacrilégio, tá? Assim como a águia fez, cuidado porque vai chegar também para ti fogo da ira do Senhor. Concluindo, irmãos, se você, amado irmãos, está com dificuldade em cumprir o seu voto, faça o seguinte, esse voto que você fez perante o Senhor, vá a Ele em oração sincera e conte-lhe o seu problema de consciência. Está com problema? Está com dificuldades? Chega perante Deus e diz: Senhor, eu estou com essa dificuldade de cumprir com o meu voto, de ser fiel a Ti, Pai. Sim, e sabe que Deus vai abençoar você. Senhor, eu quero ser fiel a Ti, me ajuda, tira tudo isso da minha mente. Eu quero a partir de agora ser fiel a Ti. Eu quero, Pai, fazer com que a Tua casa seja próspera, porque tem pessoas que precisam da nossa ajuda. E você está ajudando alguém, está obedecendo a Deus. Deus não precisa do teu... de dízimo, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada, porque tudo é dele. Por isso que ele disse: se eu tivesse com fome, eu não te pediria, ou não tu diria, porque é meu, eu pego do que é meu. Mas é porque justamente isso, irmão, tem pessoas que precisam de ajuda dentro da nossa igreja. É para nós ajudarmos o trabalho de Deus. Fale a ele sobre a sua crise de fé. Isto nada mais é do que uma crise de fé, de confiar em Deus, tudo aquilo que Ele fez por você, e de confiar que Ele é dono de tudo, e que tudo Ele pode fazer, tudo Ele pode fazer. Confia no Senhor, e peça-lhe honestamente que Ele dê forças para cumprir o seu voto, a qual lhe traz promessas de grande recompensa. Deus tem dito que Ele abençoa. Irmãos, eu ainda não vejo um crente fiel a Deus que diga que ele tem passado, que Deus não tem abençoado. A não ser que você tenha por interesse, e Deus não vai te abençoar, porque eu vos digo que Deus tem me abençoado. Às vezes eu não estou nem esperando, e de repente chega a bênção, chega a bênção. Deus tem nos abençoado dessa maneira. E sabe, eu nem esperava que a igreja ia dar uma cesta básica para mim. E eu ganhei no final do ano uma cesta básica, e eu olhei assim, digo, essas coisas aqui eu já vou cortando aqui do ranchozinho aqui, ó, para riscar algumas coisas aqui, não tem, essas aqui já vão saindo. Não é bênção de Deus para nós? Então Deus abençoou aqueles que entregaram, não é isso? E nós somos abençoados, e os outros irmãos foram também abençoados por Deus. Então veja que a prosperidade chega na casa do Senhor, que chega na casa também dos irmãos. E eu creio que até agora, deixa eu perguntar aqui, irmão, tem algum irmão arrependido de ter recebido, aqueles que receberam a cesta básica, você está arrependido, quer devolver? Quem é que quer devolver? Levanta aí a mão. Só a Raquel, Então, sem dúvida, irmãos, Deus lhe concederá uma nova vida de obediência à sua palavra. Deus vai lhe conceder bênção a você, a obediência à sua palavra, porque Deus quer abençoar.
Então não deixe de cumprir o seu voto com o Senhor. Lembre-se de que Ele é o dono de todas as coisas. O seu voto, seja na área conjugal, seja em tudo aquele voto que você fez com Deus. Eu estou trazendo isso aqui rapidamente, colocando aqui, porque também faz parte da mordomia. Mas se você não está com um bom relacionamento com tua esposa ou com teu esposo, lembra-se também disso, irmão, de chegar perante Deus. Senhor, eu estou com essa dificuldade aqui até de dar um selinho na minha esposa. Já faz dias que eu não dou um selinho nela. Senhor, eu não tenho dado nem um selinho a meu marido. Não tenho chegado perto dele não, estou com raiva dele, não estou gostando dele nesses dias não. Nós não estamos muito bem. Está passando por dificuldade do relacionamento? Lembra-te de cumprir o teu voto. Volta para o Senhor e diz, Senhor, estou com essa dificuldade, mas agora eu vou chegar ao meu marido e à minha esposa, para que nós possamos permanecer firme e cumprir com o voto da aliança, de viver unido para a glória e honra do Senhor. Então, crente, lembre-se bem, não deixe de cumprir o seu voto para com Deus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra que foi transmitida. Aqueles irmãos que estão com dúvida, Pai, com dificuldade de cumprir com o voto que fizeram contigo, é entregar o que é teu na casa de oração, para que haja mantimento na tua casa. Ajuda-os, ó Deus, a deixarem essa dúvida e confiar no teu poder, na tua graça, que o Senhor é dono de tudo e é o Senhor quem dá a todos nós, para que assim haja mantimento na tua casa, haja prosperidade na tua casa, para que possamos, ó Deus, cumprir também com a nossa ajuda, de ajudar os nossos irmãos. Pedimos agora, Pai, que assim como o Senhor nos trouxe em paz, o Senhor nos leve em paz, livrando-nos da violência, dos acidentes, das enfermidades, e traz-nos à noite para estarmos na tua casa, mais uma vez adorando o teu nome, que nós pedimos no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Que Deus vos abençoe.